Olá, alunos do oitavo ano, aqui é o Teacher Fabrício. Então, galerinha, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o que? The future, ou seja, o futuro, o tempo verbal no futuro. Mas nessa aula aqui vamos focar no uso do will e do going to, as duas formas do futuro, tá ok? Então, let it go. Então, gente, quando é que vai acontecer o tempo verbal futuro? Ele vai acontecer quando nós queremos utilizar uma oração em que desejamos comunicar acontecimentos do futuro, tá certo? Ou seja, coisas que ainda vão se realizar. E para isso, no inglês, nós utilizamos o auxiliar will, o going to e o shall. Aqui para entender um pouco melhor como é a conjugação dos verbos no futuro, tá certo? O exemplo aqui é o travel, ou seja, viajar. I will travel, eu que viajarei. You will travel, você viajará, tá bom? E assim para os outros pronomes também. E a negativa? A negativa é I will not. Will not. Sempre será will not. E nós temos também a contração, tá certo? No caso da afirmativa é L. E da negativa é will not vira want, tá bom? Para perguntas, o verbo auxiliar ele vem para o começo da oração, antes do sujeito. A will I travel? Eu viajarei? Will travel? Você viajará? Tá bom? Então ele vem para o começo. Okay? Para a gente compreender um pouco melhor como é que fica a conjugação dos verbos no futuro. Gente, o futuro ele pode se apresentar de várias formas. Dentre elas, o futuro simples. Quando é que nós vamos utilizar o futuro simples? Em ações, quando nós queremos expressar uma realização no futuro, mas que ela depende de alguma circunstância externa. Exemplo aqui, ó. If you go to the time, you will see queer things there. Se você for à China, você verá coisas estranhas. Ó, a ação do futuro é verá coisas estranhas. Mas isso depende de quê? Dele e a China, tá certo? Também, para eventos futuros detalhadamente planejados, ou exemplo, the lecture will begin at the 9 p.m. A palestra começará às 21 horas. Já é tudo planejado, tá bom? E para, no caso, predições baseadas em nossas opinião, ou seja, experiências que já passamos. I am sure the stadium will have crowds of over 1,000 people next championship. Ou seja, tenho certeza que o estádio terá multidões de mais de 40 mil pessoas no próximo campeonato. Porque ele tem essa certeza, por alguma experiência no passado que ele já teve, tá bom? Ó, e aqui, ó, terá, tá bom? Aqui no futuro, will have, ok? O futuro imediato. Quando é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar para expressar algo que já decidimos fazer no futuro, ou alguma coisa, quando queremos expressar uma ação futura, que será decorrente de uma ação presente. Como é a estrutura? O verbo to be no presente, aí que nós vamos utilizar o going to, e o verbo principal no infinitivo do presente. Tá bom? Olhem bem. It, it is going to rain, ou seja, vai chover. É uma ação decorrente do presente, que ele está vendo que vai chover. Então, I am going to practice the flute for 3 hours tomorrow. Vou praticar flauta por 3 horas amanhã. Ou seja, é uma coisa que ele já decidiu que vai fazer. Uma coisa que vai ser, e não é um futuro distante, é um futuro mais perto, tá certo? Outro exemplo aqui, ó. They just love each other. They are going to get married soon. Ou seja,
Eles apenas se amam. Ou seja, eles vão se casar em breve. Ou seja, devido a uma ação do presente, que é eles se amarem, isso vai decorrer no quê? No casamento logo em breve. Ou seja, é um futuro também não distante, como eu já disse. Beleza? Então, professor, eu vou usar o will ou going to, tá certo? Gente, em muitos casos, na maioria dos casos, podemos usar tanto um quanto o outro, tá certo? Principalmente da forma informal. Eles vão ter o mesmo sentido. Se você chegar lá fora para um nativo, se você usar o will ou going to para dizer uma ação no futuro, não vai comprometer nada em sua fala, tá certo? Porém, na língua formal, tem as regras para um e as regras para outros, tá certo? Uma forma mais correta, tá certo? E que é simples, certo? Olha aqui, ó. Look at the clouds. It is going to rain soon. Ou seja, olhem o que? As nuvens, tá certo? O que? Vai chover, não é isso? Vai chover em breve, tá bom? Quando for uma coisa que vai acontecer logo, eu prefiro usar o going to, tá bom? Outra distinção entre will e o going to no que se refere ao planejamento ou não da ação, tá? Quando eu decido aquilo ali, quando eu estou falando, certo? No momento que eu falo, eu utilizo quem? O will. Ó, I will wait for your in front of the college. Ou seja, esperarei por você em frente à faculdade. Foi uma decisão que eu tomei no momento que eu falava, então eu utilizo o will. Porém, se a decisão foi tomada o que antes, se foi um planejamento, se eu planejei isso, eu utilizo going to. Olha aqui, ó. I am going to see the doctor on Friday morning. Ou seja, eu vou ver o médico na sexta-feira de manhã. Ou seja, eu planejei isso, tá bom? E outra coisa, percebam que sempre antes do going to temos que ter ó, o verbo to be, tá certo? Am, nesse caso aqui. A principal diferença entre os dois são estas, tá certo? Se eu decidir no momento que eu falo, eu utilizo o will. Se eu planejei, eu utilizo o going to. Se eu estou prevendo alguma coisa no futuro, que eu tenho fatos, eu utilizo o going to. Se eu não tenho fatos, eu só tenho opiniões, eu utilizo o will. Belezinha? Essa é a diferença entre os dois. Porém, de forma informal, eu posso utilizar tanto um quanto o outro. Belezinha? Então é isso aí, galera. Até a nossa próxima aula. Valeu, goodbye.